o trabalho e os resultados de 2020 tiveram o seu início nos anos que se antecederam. Desde 2018 que temos vindo a trabalhar de forma afincada em afirmar o First Capital Bank em Moçambique. Houve uma alteração significativa de estratégia do banco nessa altura, movendo-nos e saindo um bocado do espaço de retalho e das pequenas e médias empresas para focarmos acima de tudo nas médias e grandes empresas. E esse trabalho que se iniciou na segunda metade de 2018 foi consolidado em 2019, tem vindo a continuar em 2020 e atualmente mantemos essa estratégia que tem vindo de facto a dar os seus resultados. 2020 foi um ano de todo diferente daquilo que tínhamos a expectativa. O nosso orçamento para 2020 na realidade tinha uma ambição expressiva e na realidade os números de 2020, apesar de serem bons, ficaram muito aquém daquilo que nós esperávamos para esse ano. Em março de 2020 foi quando temos o Covid, a pandemia, a ter um maior impacto e onde tivemos os primeiros casos a serem comunicados e partilhados e onde nós encetámos imediatamente com um conjunto de medidas e ações para proteger não só os nossos colaboradores, mas também a relação com os nossos clientes. Mas o que é verdade, acima disso tudo, é que conseguimos salvaguardar o nosso posicionamento, conseguimos manter uma estratégia de crescimento com os clientes existentes, conseguimos ainda alcançar e angariar um conjunto de contas importantes nesse período e de facto chegamos ao final do ano com alguma satisfação, onde vimos os nossos lucros praticamente duplicar, onde crescemos os nossos depósitos em aproximadamente 70% e onde continuamos a acreditar na economia ou nos nossos clientes e nos nossos segmentos core e com isso crescemos a nossa carteira de crédito em cerca de 47% em 2020. Médias e grandes empresas, portanto, é acima de tudo. É um shift ainda grande e é um shift que não é fácil num curto espaço de tempo. As credenciais que temos que apresentar são outras, tivemos que fazer aqui um grande esforço de apresentação do banco numa altura em que eventualmente o nosso posicionamento e a nossa marca ainda não era conhecida o suficiente para penetrarmos nesse segmento e portanto foi ali um processo de trabalharmos em documentos como o relatório de contas, trabalharmos na divulgação dos nossos indicadores prudenciais e nas nossas métricas para dar alguma confiança aos nossos clientes atuais e futuros e o que é facto é que esse resultado e esse trabalho começou a dar os seus frutos. Eu acho que, acima de tudo, houve um grande foco, isto para complementar aquilo que já disse, há um grande foco em garantir que prestamos uma qualidade de serviço acima da média, ou muito acima da média. Nós não temos uma base de clientes de milhares de clientes, eu diria que a base que contribui de forma expressiva para a nossa base de receitas está abaixo dos 1000 clientes. Portanto, o que nós temos é uma equipa focada nesses clientes core, nesses grandes clientes, em garantir que prestamos o melhor nível de serviço possível. E isto passa por pessoas capazes, competentes, comprometidas, dedicadas, passa por sistemas, sem interrupções, sem falhas operacionais, sem erros, e passa também por conseguirmos prestar um serviço inovador ao nível da facilidade com que os clientes completam e conseguem concluir as suas transações. O nosso foco tem sido exatamente nesses três pilares, portanto, pessoas, tecnologias e processo, e focado sempre num cliente muito específico que nós sabemos que é aquilo que queremos trabalhar e é aquilo onde achamos que temos as valências. Obviamente estamos disponíveis para trabalhar com todo o mercado, nós temos clientes particulares, nós temos pequenas e médias empresas, mas é de facto neste segmento de médias e grandes empresas que temos vindo a ter um sucesso bastante considerável. Para complementar e se calhar detalhar um pouco mais dentro deste segmento, a nossa área de trade internacional, trade finance, é onde temos vindo também a crescer bastante. Nós temos atualmente uma carteira de garantias bancárias internacionais, cartas de crédito e o próprio mercado cambial na ordem dos 30 milhões de dólares.
acreditamos que nesse segmento de Trade Finance, atualmente nós podemos estar, os dados não são muito abundantes no mercado, mas acreditamos que estamos nos 5 maiores bancos nesse segmento específico no mercado. E, portanto, dá-nos aqui, de facto, um posicionamento muito interessante. Temos bancos correspondentes a trabalhar connosco que muita da nossa concorrência não tem, e isso dá-nos aqui, de facto, uma vantagem competitiva em podermos continuar a alavancar esse setor, onde temos vindo a assistir a uma procura crescente nessa área e que vai continuar, assumindo que a economia vai continuar a crescer. Eu diria que o estágio em termos de bancarização não será assim tão diferente entre esses dois países. Focando mais, de facto, do sistema financeiro moçambicano, existe uma grande concentração, que não é típica nos países da região, mas de facto há um mercado concentrado em 3 ou 4 bancos, que controlam grande parte da cota de mercado do sistema, mas temos vindo curiosamente a assistir a alguma conquista de cota de mercado pelos bancos de média e pequena dimensão, mais os de média, face aos grandes players e os mais tradicionais que estão no mercado. Esta é uma tendência que se tem-se vindo a assistir de forma consistente nos últimos quase 18 meses e, portanto, nós acreditamos que há espaço para os outros players que não esses maiores bancos para continuar a crescer. Acreditamos que passa muito, mais uma vez, pela qualidade de serviço e pela inovação nos produtos que apresentamos. Existe também, de facto, aqui algum desafio. Como disse, nós temos cerca de 19, 20 bancos a operar, alguns deles muito segmentados num determinado nicho de mercado. Existem, se calhar, muitos bancos com muito pequenas cotas de mercado. Assistimos recentemente aqui a alguma entrada de um novo player, assistimos também depois logo a um anúncio de uma fusão. Portanto, se será ou não uma tendência, sinceramente tenho as minhas dúvidas, porque assistimos que estes players têm todos grandes grupos internacionais por trás e que acreditam que o futuro de Moçambique seja risonho e, portanto, existe uma expectativa de que, de facto, esse crescimento possa ser algo que estes bancos que estão hoje presentes possam beneficiar. Posto isto, acho que também é importante referir que temos um sistema financeiro saudável. Eu recordo-me quando cá cheguei, em 2018, Moçambique tinha acabado de experienciar algumas notícias menos favoráveis com pelo menos 2 bancos do sistema e eu penso que o trabalho que o Banco Central tem vindo a conduzir nestes últimos anos, de facto, conduziu a um forte robustecimento e fortalecimento da estrutura de capitais dos bancos em geral. Como devem saber, existiu um aviso que foi publicado em 2017 que basicamente obrigou os bancos a terem níveis mínimos de capital e que a generalidade dos bancos hoje está a cumprir. Eu acho que existiram aqui alguns impactos que dificilmente irão voltar àquilo que eram antes da pandemia. O primeiro é na forma da própria organização do banco. Provavelmente nós pensaríamos que daqui a, se calhar, 5 ou 10 anos teríamos uma maior flexibilidade na forma de trabalho, poderíamos ter aqui formas e metodologias e tecnologias à nossa disposição que eventualmente pudessem alterar aqui um conjunto de tradições que estavam embutidas na organização das várias dos bancos e das empresas em geral. E o que é facto é que hoje fomos forçados a experienciar métodos de trabalho que nunca pensámos estar preparados sequer para. No nosso caso em particular, nós em abril de 2020, nós a determinada altura tínhamos 30% do nosso headcount, do total dos nossos colaboradores, a trabalhar presencialmente, nomeadamente na rede de balcões e em algumas outras funções que de facto precisamos ter as pessoas presentes. Mas o que é facto é que 2/3 das pessoas estavam a trabalhar a partir de casa. Houve aqui um esforço grande de garantir que tínhamos portáteis para todos, acessos de internet, acesso aos sistemas, a garantir todos os mecanismos de segurança, mas de facto foi num curto espaço de tempo que nos adaptámos a essa nova organização e que hoje continuamos com algumas funções a trabalhar remotamente porque de facto até em alguns casos a produtividade cresceu. É um facto que os bancos,
a presença física, o encontro com os clientes, continua a ser uma peça fulcral na concretização de alguns deals e de alguns negócios, mas também sentimos da parte do cliente alguma disponibilidade e a vontade, inclusive, para fomentarmos mais calls, conversas telefónicas e com isso também ter aqui alguma poupança de custos numa altura que foi um ano difícil, ao nível quer seja de viagens, deslocações, enfim, várias matérias que tiveram aqui um conjunto de alterações. Se calhar também num outro prisma, a forma como nós concedemos crédito, de certa forma, também teve aqui algumas alterações. Eventualmente, a atenção que os bancos passaram a ter à preparação e à capacidade das empresas para absorver choques desta natureza alterou-se. Nós experienciámos no First Capital Bank um conjunto de contactos intensos com os nossos clientes para perceber a forma como eles estavam a reagir, para perceber a forma como eles estavam a sentir a própria quebra do seu volume de negócios e como é que também estavam a mitigar essas questões. E o que é facto é que na generalidade da nossa carteira de crédito nós tivemos que reestruturar um pequeno número de operações, tivemos eventualmente que dar algumas linhas adicionais, mas que estávamos perfeitamente confortáveis tendo em conta aquilo que eram as expectativas a longo prazo. E o que é facto é que o nível de incumprimento da nossa carteira de crédito mantém-se hoje a níveis historicamente baixos e muito abaixo daquilo que é a média de mercado. Tivemos um conjunto de adaptações sob pressão, que felizmente resultaram da forma pretendida. Acredito que muitas dessas alterações irão se manter e nunca irão voltar àquilo que eram, mas sentimos também que toda a sociedade está preparada agora para viver com este novo normal por mais algum tempo. É um segmento mais frágil, é um segmento que tem uma menor capacidade para absorver choques, é um segmento onde as garantias normalmente que são prestadas também são mais complexas ou se calhar de menor capacidade de execução. Muitas vezes o próprio problema não está tanto nas PMEs, está no próprio sistema que nós temos para a própria recuperação de crédito, que ainda é muito moroso e complexo. Portanto, mas sim, é um segmento de maior risco e muitas vezes o binómio retorno-risco não está refletido da forma que deveria estar. Foi a capacidade com que nós conseguimos passar uma mensagem de confiança para as nossas pessoas. E essa mensagem de confiança tem que estar, de certa forma, suportada em actos concretos e gestos que permitem manter a unidade da equipa, permitem, via uma transparência na comunicação, manter as pessoas informadas do que é que nós estávamos a fazer para mitigar os naturais receios que todos nós tivemos. Eu acho que todos nós, a determinada altura, passámos por uma fase em que a incerteza quanto ao futuro e quanto ao que poderia acontecer e de que forma é que a pandemia poderia nos afetar estava presente e, portanto, houve aqui, nós tivemos um comitê de crise, como acredito que tenha sido generalizado, mas havia uma grande transparência na comunicação, uma grande transparência em comunicar os vários passos que estávamos a seguir e com isso, de facto, as pessoas estavam, eu diria, mais tranquilas na forma como exerciam as suas funções e como foram profissionais, e tenho que aqui dizer, os nossos colaboradores tiveram um profissionalismo incrível numa altura delicada, complexa e de incerteza. Existem um conjunto de eventos que obviamente preocupam-nos. O que é facto é que tanto em 2019 como em 2020 os níveis de crescimento são baixos e se calhar ainda se torna mais preocupante quando o nível de crescimento da população é mais elevado que o próprio crescimento do PIB, quer dizer que a população em média está mais pobre. Mantemos a confiança, acreditamos que os desafios que Moçambique tem irão ser ultrapassados com maior ou menor dificuldade.
Continuamos a investir e a nossa estratégia até este momento mantém-se intacta. Eventualmente alguns passos também poderão ser ajustados no tempo em função do cenário macroeconómico a que assistimos, mas acreditamos de facto que os grandes projetos nos quais Moçambique assenta a sua estratégia de crescimento mantêm-se intactos e, portanto, nós mantemos-nos otimistas quanto ao futuro de Moçambique e, portanto, vamos continuar a executar a nossa estratégia, eventualmente com alguns reajustes da forma que foi previsto inicialmente. Acho que primeiro se calhar clarificar, de facto nós temos 5 operações hoje. Essas 5 operações, para além de Moçambique, são no Malawi, onde o grupo da realidade teve a sua origem e foi fundado há cerca de 26 anos atrás. Estamos no Zimbábue, como referiu, estamos no Botsuana e na Zâmbia. É verdade que estes 5 países têm segmentos diferentes de atuação. No Malawi e no Zimbábue somos um dos maiores players nesses mercados e somos um banco universal. Estamos com uma forte penetração no retalho, tal como estamos no segmento de pequenas e médias empresas, bem como no segmento corporate. Em Moçambique estamos claramente um banco corporate hoje. Zâmbia, eu diria que somos um segmento corporate, mas também tem pequenas e médias empresas com se calhar maior expressão. E Botsuana temos uma componente de retalho, nomeadamente de financiamento aos funcionários públicos bastante expressiva e é onde grande parte da receita tem a sua origem. Eu vejo isso, na realidade, como sinal de dinamismo no mercado. Dito isto, é um facto que a necessidade de formação e investimento do capital humano é evidente, mas é evidente em Moçambique como em qualquer outro país do mundo. Nós temos vindo a investir de forma significativa, nomeadamente a partir de 2019, nas nossas pessoas, independentemente do nível, mas se calhar salientar que no nível mais sénior tivemos aqui uma parceria com uma empresa local, com a Jason, que na realidade permitiu-nos criar aqui um quadro e um programa com a duração de pelo menos 12 meses, em que fomentámos a formação, o desenvolvimento de um conjunto de soft skills e outras competências nos nossos quadros séniores. Este é um programa que queremos que continue. Na realidade, todo o nosso plano de formação, de certa forma, foi impactado em 2020 pela própria pandemia, porque, enfim, as prioridades alteraram-se um bocadinho nessa altura, mas queremos voltar com força nesse plano de formação e queremos, inclusive, reforçar o número de pessoas que será abrangido por essas iniciativas. Dito isto, nós continuamos a contratar. Nós contratámos em 2018, nós contratámos em 2019, nós contratámos em 2020, nós continuamos a contratar em 2021 e hoje mais que duplicamos o quadro de pessoal do banco que existia quando cá cheguei em maio de 2018 e na realidade este ano devemos contratar ainda eventualmente 1 ou 2 dezenas de pessoas para suportar aquilo que é o crescimento do banco e aquilo que expectamos venha a ser a nossa performance nos próximos trimestres. Pessoas é um pilar fundamental da nossa atuação e, portanto, nós vemos, é verdade que não temos uma academia, tocou numa palavra que é fundamental, que é o nível de investimento que é necessário para criar uma academia, porque não é só infraestrutura física, é criar as condições de recursos humanos para providenciar e suportar essa própria academia e é inclusive ter um ecossistema à volta que possa também, porque em Angola o que acontece é que a academia não é exclusiva desses bancos, há todo um ecossistema à volta que se alimenta também dessa academia. Eu penso que esse dinamismo, ainda não chegámos a esse patamar de maturidade, mas isso não impede que o investimento das pessoas não exista e penso que a concretizar-se o crescimento que nós ambicionamos para Moçambique, este dinamismo que nós vemos na retenção irá muito provavelmente aumentar. Portanto, os bancos terão que continuar a reforçar aquilo que são os benefícios que prestam, em garantir que existe um ambiente de trabalho saudável, em garantir que existe confiança entre ajuda e trabalho de equipa e mais do que nunca nestas novas gerações, esse bom ambiente de trabalho, essa satisfação e acreditar que estamos a construir algo e a contribuir para um bem comum
é fundamental e irá fazer parte, sem dúvida, de um dos drivers de atração e retenção de talento.